estamos chegando com o brilho de Milton Neves em mais uma live aqui do nosso terceiro tempo nesta quarta-feira, dia mais importante da semana pro futebol, pelo menos, né? O dia em que a bola rola com os grandes clubes. Se bem que agora a gente tem futebol todo dia, né, João? Desde segunda-feira aí a gente tá falando de jogos aí, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Série A, Série B, enfim. Todo dia a bola rola no futebol brasileiro. Não para. É que a gente costuma dizer que o domingo e a quarta-feira são os dias nobres aí do futebol, né? Mas deu uma miada já nessa história aí. Ó, muito obrigado a você que está conosco aqui no Facebook do Terceiro Tempo. Você que nos acompanha sempre nas nossas plataformas digitais. Estamos abrindo a live do Terceiro Tempo. Engraçado, não apareceu aqui para mim ainda, para eu compartilhar. Desta quarta-feira, assuntos do dia: Libertadores, a Copa do Brasil, Série B também, isso, falar de bola rolando, né? Tem alguns assuntos de bastidores também para a gente tratar, como por exemplo o novo presidente da CBF, a gente estava comentando sobre isso ali na redação, eu e o João Antônio de Carvalho, e olha, convidando a você a participar conosco, mandando o seu comentário, lembrando que na sexta-feira tem um presente para você, da Rafarilo, tá bom? É só você colocar lá a hashtag RafariloTT, TT é de terceiro tempo, tá bom? Manda o seu comentário com a hashtag RafariloTT, na sexta-feira tem um presente especial da Rafarilo, um par de sapatos Rafarilo que pode ser seu. Você que nos acompanha diariamente aqui na live do Terceiro Tempo. Tudo bem, João Antônio? Gosta da quarta-feira do futebol? E hoje é uma quarta-feira, olha, vou falar pra você, a quarta-feira é gigantesca, porque tem Corinthians e tem Flamengo, João. Recheada. Bom dia ainda, viu, Frank? Porque ainda não tocou, daqui a pouco toca. Cineta do meio-dia. Mas hoje temos Flamengo e Corinthians na Libertadores da América, jogando contra o Corinthians contra um time argentino, o Flamengo contra um time colombiano. Eu acho que hoje vai ser uma quarta-feira interessante, realmente, e culminando com amanhã o jogo do São Paulo contra o Atlético, né? Meio de semana muito interessante, charmoso para você que gosta de futebol. Bom, começando então a falar de Libertadores, porque é o seguinte, nós vamos falar, é claro, do jogo do Grêmio nesta terça-feira, o empate por 0-0 com o Cerro Porteño lá pelo Grupo 1, mas vou projetar principalmente os jogos de Corinthians e de Flamengo esta noite. Esta noite nós teremos 4 jogos pela Libertadores. No grupo do Corinthians, o Timão vai enfrentar o Independiente lá na Argentina, uma partida difícil, mas o Corinthians eu acho que contende melhor, viu? Se a gente considerar que o Jadson vai para o jogo, né? O Cleison está de volta também, né? Apesar de que já tinha jogado aí contra o Fluminense, mas enfim, nesse esquema que o Carille adotou, né? Sem o atacante aéreo, até porque ele não tem ainda, né? O Roger está chegando agora, mas o jogo na Argentina é sempre um fator complicador, né? Não é fácil jogar em Avejaneda nunca. O Independiente é um time copeiro, um time experiente. Hoje o futebol argentino não vive um grande momento, está provando isso em confrontos aí da Libertadores da América, à exceção daquela vitória do Racing sobre o Cruzeiro por 4-2, mas é sempre difícil jogar lá. Mas da mesma forma que é difícil jogar lá, é difícil ganhar do Corinthians. O Corinthians é um time que dificilmente perde. Ele é um time muito concentrado, é um time que marca muito, é um time que pega muito, tem uma defesa muito forte, comandada pelo Balbuena, tem um treinador que sabe escalar o time, sabe montar o time, tem circunstâncias para cada partida. O Carille realmente está provando que é um técnico de muito futuro. Então, com o Corinthians completo, eu vejo o Corinthians com muita possibilidade de sair da Argentina com um bom resultado, que já seria um empate, porque o Corinthians empatando segue líder do grupo. O problema de perder na Argentina é que o Corinthians cai para terceiro do grupo, já que ontem o Milionários ganhou do Deportivo Lara pelo placar de 4-0. Mas, mesmo assim, não é um resultado desesperador para o Corinthians. Mesmo o Corinthians perdendo o jogo na Argentina, na segunda perna tem 2 jogos em casa. E vai jogar fora de casa contra o Deportivo Lara, que já fez o que tinha que fazer, já ganhou do Independiente, mas já voltou ao seu joguinho normal. Tanto que ontem perdeu do Milionários por 4-0. Então acho que o Corinthians, mesmo que perca, torcedor corintiano, não é que eu acho que isso vai acontecer, mas mesmo que o Corinthians perca na Argentina, a chance de classificação é muito grande, porque o Corinthians vai ter 2 jogos em casa, um contra o Independiente e um contra o Milionários, que são os adversários mais difíceis do grupo, e vai jogar fora contra o Deportivo Lara, já eliminado praticamente. Que apesar daquela primeira vitória na primeira rodada, já perdeu para o Corinthians, perdeu agora de 4-0, na próxima rodada vai jogar de novo com o Milionários. Quer dizer,
Eu acho que o Corinthians tem tudo para se classificar. É um time que é um dos favoritos, eu entendo, na Libertadores da América. Porque se ele já ganhou ano passado o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, sem ter um elenco muito forte, sem ter um elenco muito grande, imagina no mata-mata. E provou isso agora no Campeonato Paulista. Perdeu uma de São Paulo, ganhou outra, perdeu o Palmeiras, ganhou outra. Vai naquela toada e é um time que, eu repito, dificilmente o Corinthians perde. O Corinthians dos últimos anos, aí com o Carille, antes com o Tite, dificilmente perde um jogo. Então acho que o Corinthians, eu considero um dos favoritos na Libertadores. Mas, João, muita gente pode achar um absurdo aqui o que eu estou falando, não sei se você vai achar também que eu estaria divagando, né? Mas o Carille, a gente até tem ressaltado isso aqui, ele faz um trabalho de 8 para 9 anos já no Corinthians, né? Primeiro como auxiliar, passando pelo Mano, passando depois pelo Tite, o Mano outra vez o Tite, enfim. Então, assim, ele está dando continuidade a um trabalho que foi iniciado lá atrás. Ele tem base do trabalho que ele está fazendo, né? Não que isso seja assim, um fator preponderante para o sucesso dele. Talvez até seja, porque nós não tínhamos esse trabalho até então no futebol brasileiro. Claro que é. E na seleção brasileira, muito tem se falado também que o Tite está colocando a continuidade dele na seleção de acordo com aquilo que a seleção apresentar no Mundial, né? Ou seja, Brasil finalista, vice-campeão, campeão, bateu campeão, pô, tem sucesso aí, ele tem respaldo para mais 4 anos de trabalho. Já, se o Brasil naufraga de repente numa oitavas de final, quartas de final, aí o próprio Tite já disse, eu acho que passa muito pelo resultado para eu continuar, talvez ele não continue. Você acha que o Carille hoje se coloca até por uma questão de continuidade como um candidato de repente a suceder o Tite? Eu acho sim, não está divagando não, Frank. Eu acho que não só pela continuidade, mas pelo trabalho que ele está fazendo. Ele já ganhou o Campeonato Brasileiro, já ganhou o Campeonato Paulista. 2 vezes, né? Ele é bipaulista. Ele é bipaulista, campeão brasileiro. Eu repito, é um time difícil de ser derrotado e mesmo não tendo muitos ovos para fazer aquele omelete caprichado, né? Então eu acho que é uma questão de competência, de trabalho e também, claro, por que não dizer, de continuidade. De repente o Carille nesse ano leva o Corinthians a um título da Libertadores da América. Eu não vou nem falar de Mundial, porque hoje em dia ganhar um Mundial é muito difícil, porque a diferença técnica dos times brasileiros em relação aos times estrangeiros, quando a gente fala, tem aquela brincadeira, o Palmeiras não tem Mundial, acho que o Palmeiras nesse momento vai continuar sem mesmo ganhando a Libertadores, porque eu vejo que é muito difícil, é complicadíssimo. Você pega quem está agora na Liga dos Campeões da Europa. Claro que esse ano a gente está tendo uma situação diferente, com o Liverpool, que é uma grande equipe, com o Roma. Mas você tem Real Madrid, Barcelona... Na Europa, pelo menos assim, na Liga, né, existe uma espécie de hegemonia do Real. Né? Então, se o Real confirma o favoritismo e chega... Ou o Bayern. Quem chegar para disputar... Ou o Bayern, um dos dois, eu acho que... mas contra o Real, assim, quem pior chegar para ainda, disputar claro, sabe que o buraco é mais embaixo. E contra o Barcelona seria a mesma coisa também, pelo time que tem. Então, mas vai que o Carille ganha agora a Libertadores da América. Como é que você não pode colocar numa lista de futuros técnicos da seleção brasileira um cara bicampeão paulista, campeão brasileiro e, de repente, aí, se acontecer, campeão da Libertadores? Mesmo que não ocorra, eu já estou colocando que é plausível sim. Eu vejo que aí você não está divagando, não. Você tem razão total em pensar nisso, porque eu não vejo hoje também um grande técnico aparecendo. O Mano já esteve lá, saiu, o Felipão, pelo jeito, nunca mais. Falava-se muito antigamente de Vanderlei Luxemburgo, não está nem trabalhando. O Cuca chegou a pleitear, né? O Cuca deu uma crescida, mas depois já no próprio Palmeiras rateou de novo, já diminuiu um pouquinho o seu patamar. Então eu não vejo, tanto que se procura hoje muito técnico estrangeiro aqui no país. São Paulo mesmo foi buscar o Diego Aguirre, que eu não acho que está acima de muita gente, mas foi buscar o Aguirre. Aí, tá aí uma boa discussão. Vamos chamar o internauta para participar conosco. Quem é o melhor treinador em atividade do futebol brasileiro? A gente aqui bem que chegou à conclusão que é o Carille aí pelos resultados, mesmo sem, né? Eu não sei, vocês estão de acordo? A gente exclui, é claro, o Tite, que está lá na seleção brasileira, né? Mas dos treinadores aí, que treinador você acha que tem peito assim para, eu tô pleiteando a vaga aí de treinador da seleção brasileira porque tô vivendo
o meu melhor momento, estou mostrando que sou um grande treinador. Claramente hoje, além do Carille... Não quero influenciar nada não, né? Mas acho que o Carille e Renato Gaúcho... A gente já falou, o Carille e Renato Gaúcho. Eu ia falar exatamente isso. O Renato Gaúcho ganhou a Libertadores, está fazendo um belíssimo trabalho no Grêmio. Quem não levava o Renato Gaúcho a sério tem que começar a levar o Renato Gaúcho a sério. Hoje o Renato Gaúcho não é mais aquele fanfarrão, aquele falastrão, aquele cara que gostava de noitada. O Renato hoje é um cara mais tranquilo, sossegado, é um cara que está também prestando atenção em detalhes do seu time, não só dentro de campo, como também fora dele, auxiliando até os próprios jogadores. O elenco do Grêmio adora o Renato. Claro. Então eu diria que hoje os dois, e o Renato já falou sobre isso, ele falou que agora pegou firme como técnico e sonha com a seleção brasileira. E falou que acha que se continuar assim, a hora dele vai chegar. Eu acho que você tem que ter um sonho realmente. Você tem que pensar no que você queria. Eu, quando comecei a trabalhar em rádio em Santos, meu sonho era vir para São Paulo, trabalhar numa grande equipe. Trabalhei em várias equipes aqui de São Paulo, trabalhei em várias televisões. Então, o sonho que a gente tem que falar que eu quero fazer isso no futuro. E o Renato já falou. E eu acho que ele tem condição de, continuando assim, pleitear também. Ó, vamos começar a ler as mensagens aqui. Lembrando, você pode responder então essa pergunta, que é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, excluindo-se aí o Tite, né, dos treinadores de clubes, evidentemente. E pode lançar a hashtag RafariloTT, tá bom? Para na sexta-feira você fazer parte deste bloco aí, que vai ter acesso a um presente especial da Rafarilo para você, um par de Rafarilo para quem participa da nossa live, tá bom? Luiz Lopes, abraços a todos do terceiro tempo, a Luciane Marcelo Nazarini. Brasil é todo independente da Argentina hoje, com certeza. Ela não é corintiana, né? O Gilberto Carvalho, vocês estão indo bem, rapaziada. Valeu, obrigado. O Neuci Alcara, hoje Timão, vai Corinthians. Will Denigres, vamos tricolor, trimundial. Saulo Lourenço, Milton Neves corintiano aí, Milton, falando que você é corintiano. Ah lá, ele riu, gostou. Genivaldo Dias, manda um vai Corinthians. Flamengo fez o mais lindo ontem do que os times paulistas. Ele colocou mais gente lá no treino, né? Mais de 50 mil torcedores para acompanhar o treino aberto do Mengão nesta terça-feira. O Francisco Ribeiro, tô na fita, Frank, quero um par de Rafarilos, hein? Olha aí então, Rafarilo TT, tá bom? Nossa hashtag, é isso aí, Francisco Ribeiro. Tarcísio Manuel, Santos na fita, vai Santos. O Ney Tarcísio, olha aqui, ó, Tarcísio Manuel e Ney Tarcísio, ó, dois charás aí. Jansen de Lima, o Saulo Lourenço vai perder hoje, 3-0 para os argentinos, tá apostando ele aqui, acho difícil, hein? Pelo menos por esse placar aí. Kleber Mariani manda um abraço para Pereira Barreto, no interior de São Paulo. Alô, Pereira Barreto. O Manuel Silva, Júnior Salvador, o Wesley Lima, o Henri Soares, ele é torcedor do Flamengo. Araguari, Minas Gerais, é o Tarcísio Manuel. Lá no Triângulo, né? Triângulo Mineiro. Valdomiro Ferreira, perguntando se o Milton já fez o Rodrigues viver de novo. De vez em quando ele sempre... acaba com alguém, né? Dá alguma notícia desse tipo aí, né? O Valdomiro. E o Gerbson Rodrigues, para começar, Vasco, o maior do Brasil, por toda a história que tem. Tá aí, ó, os vascaínos participando também. O Vasco tem uma brilhante história. Não, é o Gerbson Rodrigues falando do Vasco. Não, o Rodrigues foi o Valdomiro. Valdomiro Ferreira. Valdomiro que foi centroavante. Valdomiro foi centroavante da Ponte Preta, da Portuguesa de Esportes. Jogou no 15 Piracicaba também, fez uma bela carreira aqui no futebol de São Paulo, no final dos anos 60, começo dos anos 70. Beleza, hein, Valdomiro? Parabéns aí pela carreira, viu? E obrigado por estar conosco. E o Ailton Nunes, que é de Cascavel, no Paraná, também conosco aqui na live do terceiro tempo. Aliás, o nosso internauta aqui falou do treino do Flamengo, né? O Flamengo que enfrenta o Independiente Santa Fé, o jogo será lá no Maracanã, então já vai com certa moral a equipe do Flamengo, né? Pelo menos com essa força da torcida para o jogo. Não sei se isso será suficiente apenas, né? E hoje em dia é diferente, né, o futebol, né? Antigamente a gente via muita torcida em jogo, hoje a gente vê em treino. O ingresso caro. Elitizaram demais o futebol, né? Então aí o torcedor... Vai ter mais gente no treino do que no estádio. Vai ter mais gente no treino do que no jogo, com certeza. 50 mil ontem no Maracanã, eu acho bonito, não estou criticando não. Eu acho bem legal, primeiro porque tem essa possibilidade de o torcedor que não pode ir no estádio, ele ficar um pouco mais perto de seu time, ficar mais perto de seu ídolo, porque aí é um quilo de alimento, alguma coisa para... E ela auxilia também as pessoas carentes. Então, eu acho legal, só estou falando que vai ter mais gente no treino do que no jogo, com certeza. Hoje o Flamengo
jogando no Maracanã, vamos dizer que tem, se tiver 30 mil, 35, acho que é um público maravilhoso. E no treino 50 mil, né? Aí, ó, sirene do meio-dia tocando. Não dá para ouvir que ela fica bem longe aqui na Paulista, mas a gente Bom, Bom, e aí eu acho que o Flamengo é favorito. Acho que, apesar de tudo, o Flamengo ele tem uma condição financeira melhor, mas falta alguma coisa no Flamengo, não sei, alguma coisa não está dando liga. Ontem a gente conversava com o Rondinelli e ele falava, o Flamengo está muito burocrático, ele acha que falta alguma coisa, eu também acho. Você vê o Everton vinha se destacando no Flamengo, aí o jogador saiu para acertar com o São Paulo. Quando um jogador antigamente ia querer sair do Flamengo, e sendo titular do time, jogador importante, não era um reservazinho qualquer, um jogador titular. Foi importante em conquistas recentes do Flamengo. Falta alguma coisa, não sei se é diretoria, não sei se é o comando do futebol que não é bem colocado, mas o Flamengo tem um potencial financeiro, um potencial de torcida para ser um dos principais clubes do Brasil. Mas podia estar mais acima e não consegue. Já há vários anos que o Flamengo vem tropeçando, contrata mal, contrata a rodo e não monta um time, troca de técnico. Falta alguma coisa para o Flamengo, mas mesmo assim é favorito para hoje. Bom, além de Independiente e Corinthians e Flamengo e Santa Fé, na realidade tanto o Flamengo contra o Corinthians vão jogar contra o Independiente, né? Só que o Corinthians joga fora contra o Clube Atlético Independiente, lá na Argentina, e o Flamengo recebe o Independiente Santa Fé da Colômbia. O jogo do Flamengo às 15 para as 9, do Corinthians às 15 para as 10, horário de Libertad e Peñarol também, e às 7h15, um pouquinho mais cedo, tem o The Strongest contra o Atlético do Colômbia. E nesse grupo do Flamengo, quem está correndo um sério risco é o River Plate, né? Que tem 2 pontos só, 2 empates e 1 derrota, e o Emelec tem 1 ponto. Aliás, essa é a terceira rodada, 2 empates em 2 jogos, o River Plate. E joga amanhã contra o Emelec. E joga pelo Equador, resultado, joga no Equador. Se o Flamengo ganhar o jogo e o Emelec ganhar amanhã, o River vai ficar em terceiro lugar junto com o Santa Fé e vai ter que recuperar isso na segunda-feira. O Flamengo vai ficar numa boa com uma vitória. O Flamengo hoje fica numa boaça. Tranquilo. Olha, na terça-feira, o Defensor Sporting venceu o Monagas por 3-1, né, o grupo do Grêmio, onde o próprio Grêmio empatou com o Cerro fora de casa. Por ser um jogo fora de casa, dá para avaliar como um bom resultado. Superou a pressão, soube jogar com inteligência, mandou uma bola na trave com o Jeromel, podia até ter saído com um resultado melhor ainda. Reclamou de uma penalidade. Houve reclamação de um pênalti, mas de qualquer forma, um empate contra o Cerro é um ótimo resultado, porque na próxima rodada o jogo será no Olímpico contra esse mesmo Cerro. Então o Cerro chegou a 7 pontos, o Grêmio tem 5. Se tudo correr normalmente no Olímpico, o Grêmio tem muito mais time, ganha do Cerro e chega à liderança e basicamente com uma mão na classificação. E no grupo do Corinthians, o João já comentou, a goleada do Milionários para cima do Deportivo Lara, 4-0, né? O Milionários também se colocando numa condição satisfatória aí para brigar pelas vagas aí, né? Eu acho que o Milionários entra nessa briga direta aí com o Independiente e Corinthians, passando muito pelo resultado de hoje. Né? Vai depender muito de hoje. Eu acho que, de repente, uma vitória do Independiente, ela vai complicar a situação do Milionários. Porque o Independiente assumiria a primeira colocação, o Corinthians ficaria em segundo, mas como eu já disse, 2 jogos em casa no segundo turno e mais um fora contra o Lara, que não assusta tanto, o Corinthians conseguiria a classificação e uma vitória de hoje deixa o Independiente bem acima do Milionários, com 2 pontos à frente. Então eu acho que essa chance do Milionários passa pelo resultado de hoje. Se houver um empate, eu acho que o Milionários vai brigar ainda com o Independiente. Olha aí, o Daniel Oliveira conversando conosco aqui, Kleber Mariani, o Zé Severino Duarte, o Fábio Augusto Gomes, ele é galo, hein, lá de Minas, Francisco Ribeiro Dali Santos, o Alexandre Santos, que tem nome de narrador, né? Milton Neves, você é fã do Corinthians? É fã do Corinthians, Milton? Lá o sorrisão dele, claro que é. Fábio Júnior, Timão campeão de tudo este ano, Anderson Dias, Francisco Ribeiro, ele opina aqui, diz que o Jair Ventura para ele é o técnico em melhor fase. O Fábio Júnior e o Marcos Ribeiro elogiam o Carille, para eles é o Carille. O Luciano Nogueira defende também o Jair Ventura, porque chegou agora no Santos e está mostrando serviço em pouquíssimo tempo. O Irã Oliveira, sem dúvidas, o Renato Gaúcho. E o Aguirre está me surpreendendo, viu? Ele é de Santa Bárbara do Oeste. Valeu, Irã, pela mensagem. Luciano Nogueira.
Precisa ver se o Carille, sem tempo, consegue o mesmo resultado. Na realidade, nós gostaríamos que todos os treinadores tivessem o tempo. Não é assim, ele teve tempo para acompanhar o projeto todo, para ver aquilo lá nascer, para se entregar aquilo lá e para, assim, ele tem muito mérito de saber colocar isso e de saber manter tudo isso dentro de campo. E assim, ele fez mudanças radicais no time. Pô, só você pegar aí, que no ano passado ele tinha o jogo como referência, isso já faz uma diferença brutal. Nossa, então assim, ele consegue mudar inclusive o sistema, mas manter uma filosofia de jogo do Corinthians, que é a de trocar passe, de ser incisivo, de ocupar muito espaço do campo. O jogador do Corinthians, ele pega a bola, ele sabe onde o companheiro está, ele não precisa ficar procurando. E isso assim, isso não é de hoje, isso é desde o ano passado. Com o Carille mesmo a gente já via isso. O jogador do Corinthians pega a bola, ele tem exata noção de onde o companheiro está posicionado para ele tocar essa bola, para fazer o jogo fluir, né? Então assim, você copiar um estilo, um tipo de trabalho, é uma questão de inteligência se você está copiando alguém que é muito bom, como é o caso do Tite. Claro, você tem que ter uma referência. E a referência do Carille claramente é o Tite. Evidente, trabalhou com ele muito tempo, mantém mais ou menos como o Frank falou, a base que o Tite deixou em relação ao trabalho. Então eu acho que se você vai copiar alguém, você tem que tentar copiar o melhor. Quem é o melhor hoje? É o Tite. Então se o Carille copiou o Tite, é lógico. Não, o Lazzaroni também não foi um mau técnico, né? Que ele acabou dando muito azar naquela Copa. Virou, né? Virou. Bom, o Eduardo Santa Terra mandou aqui Rafarilo, a hashtag é RafariloTT, tá certo? Para na sexta-feira você está nesse pacote aí também, valendo um presente da Rafarilo para você. Flaviano Gueiros da Silva, Leandro Alves, CSA, o maior de Alagoas, o Daniel Pereira Gomes, boa tarde na companhia dos amigos, valeu Dani. Luciano Nogueira manda aquela piadinha, Palmeiras não tem mundial, agora virou modinha, torcida ir aos treinos, comenta aqui o Daniel. Luiz Castellucci, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, muito obrigado, você também, viu meu irmão? O W. Lemos Gordinho, diretoria fica fazendo média com a torcida, abrindo estádio em treino. Olha, isso é um fenômeno que pode acontecer, como o João Antônio frisou agora, hein? A gente vai começar a ter mais treino, mais torcida em treino do que nos jogos. Tony Vieira, sem dúvida é o Carille, ele manda também a hashtag, a RafariloTT aqui, valeu, beleza. O Eliseu Santiago, Lucha no Palmeiras já, ô louco, meu. Adilson Migliori, Renan Firmino, Varicélio Santos também, galera, participando conosco. Vamos pular para a Copa do Brasil aqui, ó. Hoje tem jogos da quarta fase, partidas de volta, né? Goiás e Avaí. Talvez seja o jogo mais equilibrado, teve empate no primeiro jogo, né? Eu diria que esse é o mais equilibrado, com certeza, porque como a gente não tem um gol qualificado, o Goiás, ele leva vantagem de jogar em casa, mas não leva outra vantagem, porque se houver empate, 0x0, 1x1, o jogo vai para os pênaltis da mesma forma. Então, claro que é uma grande vantagem jogar na sua torcida, mas não foi uma vantagem tão grande esse empate em 2 gols lá em Santa Catarina. E olha que o Avaí já eliminou o Fluminense no Rio de Janeiro, né? Então, tome cuidado o time do Goiás. Bom, lembrando que o Rodrigão estreou nessa partida, né? No jogo de ida, fez um dos gols e tudo, o Rodrigão que era do Santos. Gol de empate. Ferroviária e Atlético Mineiro, apesar do Roger Guedes, né? O Roger Guedes é uma mala, hein? Tá louco. Dizem que ele vai ter outra chance lá agora. O Thiago Tufano estava me informando ali na redação do terceiro tempo. Mas como gosta de problemas. Mas aí no caso Aí já foi até pela camisa. Porque se a gente colocar o outro jogo também, a gente pode falar dos 2 jogos que completam os jogos de hoje. Ponte Preta e Náutico. A Ponte ganhou de 3x0, o Atlético Mineiro ganhou de 4x0. Primeiro que a diferença é um gol a mais para o Atlético, 4x0. O da Ponte é 3. E segundo, porque pesa a camisa. A camisa do Atlético é mais forte. Então eu acho muito difícil que o Ferroviário consiga uma reação. Pode até ganhar o jogo. Acho até que tem condições de ganhar o jogo, porque fez uma campanha muito boa até aqui na Copa do Brasil. Mas já não vejo, apesar da vantagem de 3x0, já não vejo favas contadas o jogo da Ponte Preta com o Náutico. Porque vai ser um caldeirão em cima da Ponte Preta. Né? Foi 3x0. 3x0 para a Ponte. Mas mesmo assim, eu não coloco a classificação garantida. A do Atlético, 4, um gol a mais, e o Atlético tem uma camisa mais pesada e tem um time mais forte que o Ferroviário. Ponte Preta e Náutico se equivalem. O Náutico fez uma partida ruim, a Ponte acertou um grande jogo, pode acontecer isso de volta no Recife. Acho complicado, porque é uma coisa você ganhar de 3x0 num jogo
em que você não está precisando, você não tem aquela meta de ganhar de 3-0. Quando você precisa ganhar de 3-0, o teu adversário, sabendo disso, vai desfechar, vai procurar segurar o jogo, vai jogar no contra-ataque. Mas eu acho que a classificação da Ponte, apesar dos 3-0, ainda não está garantida. Bom, amanhã tem São Paulo e Atlético Paranaense, a gente fala um pouquinho mais desse jogo também amanhã, né? E Vitória e Internacional também, mas do São Paulo a gente pode falar, você já comentou no passando da saída do Everton do Flamengo, agora já confirmado, né? Gravou vídeo inclusive para a torcida e tudo mais, se apresentando, o Everton chegou no Tricolor, João Antônio. Eu acho que foi uma contratação de ocasião, o Everton não ficou no Flamengo, boa contratação, o Everton é um bom jogador, não é aquele jogador que vai chegar para resolver também, não é um jogador que seja um supra-sumo, aquele que vai pegar a camisa, vai jogar. O São Paulo tem um jogador que vinha jogando bem por aquele setor, que acabou se machucando, eu gosto muito dele, que é o Valdívia. O que não impede o Valdívia de jogar do outro lado. O Valdívia é um jogador bem flexível, é bem maleável. Então o Everton pela esquerda, o Valdívia recuperado pela direita, tem o Cueva pelo meio, tem o Nenê pelo meio. O São Paulo está montando um time interessante. E o que o nosso companheiro falou, do Aguirre, ele está surpreendendo mesmo. Acho que o Aguirre, ele esperava menos dele, não dá para fazer muita coisa com o que tem na mão, mas com os jogadores que tem, ele está montando um bom São Paulo. O São Paulo não está sendo uma decepção. Começou ganhando, time reserva, mas ganhou. Muita gente coloca o time misto e perde o jogo, não foi o que aconteceu com o São Paulo. Tirou jogadores que não vinham bem, tirou o Marcos Guilherme, já voltou ao time, mas tirou no jogo, deu aquele chá de banco, que a gente fala tanto, né? Tirou o Diego Souza, que era o mais caro jogador do São Paulo no ano. Então eu estou achando legal, o Aguirre está me surpreendendo de forma positiva. Olha, Débora e Sérgio, Corinthians hoje 2-0, 2 gols do Rodriguinho, ela escreve aqui. Luizinho Machado diz que o sucesso do Corinthians é respeito que os jogadores têm com o Carille e obediência tática, né? O que, acho que ele quer dizer o que não está acontecendo nas potências aqui, que ele chama de Palmeiras e Flamengo, onde as vaidades, segundo ele, não deixam os times evoluírem. A opinião do Luizinho Machado, que assim como o Irã Oliveira está concorrendo. O Carlos Lucas de Freitas também está conosco. Alô, Carlão, grande abraço para você, hein? O Irã disse que vai ser 2-0 para o São Paulo amanhã. Provavelmente sem o Everton ainda, né? Porque ele precisa regularizar, nome no bid, etc, etc. Falando em São Paulo ainda, Fortaleza 100% do Rogério Ceni, hein? Fortaleza 100% na Série B, segundo jogo, segunda vitória, e esta fora de casa, né? O Rogério até passou aqui por São Paulo, foi até o CT, treinou no CT do São Paulo para este jogo contra o Boa e venceu por 2-0. Não teve Gustavo, não teve gol de Gustavo, mas o Fortaleza ganhou a segunda, a gente acompanha e você vê, Frank, como é que é legal, né, o futebol. O Fortaleza é um time que eu respeito muito, mas é um time lá do Nordeste e olha a visibilidade que tem o Fortaleza devido ao Rogério Ceni ser o treinador. Claro. Então, eu acho, primeiro que eu continuo achando que o Rogério agora sim começou sua carreira, agora sim que ele pode mostrar alguma coisa. No São Paulo era muito precoce, a pressão era muito grande e eu acho que ele começou equivocado. Mas, de qualquer forma, já foi, passou, é passado. Agora sim ele está começando a carreira e está podendo mostrar alguma coisa. E já em 2 jogos ganhou os 2. E jogou ontem contra o Boa fora de casa e ganhou com propriedade. O Fortaleza foi melhor no jogo. Foi melhor, dominou o jogo, ganhou tranquilamente. Então, parabéns ao Rogério, começo de campeonato muito bom para o Fortaleza. E no outro jogo, Curitiba acabou fazendo sua primeira vitória, né? 1-0 sobre o Atlético Goianiense, né? O Eduardo Batista acompanhou o jogo das tribunas e a equipe foi dirigida pelo Tcheco. Né? O Meia, claro, de passagem tradicionalíssima lá pelo Curitiba, mas que andou até pelo Corinthians aí, né? Não conseguiu tanto sucesso pelo São Paulo, passou por lá pelo Timão. O Tcheco, que hoje trabalha na comissão fixa do Coxa. Olha, antes do destaque do João Antônio Carvalho, destaque olímpico, frisar também que o Cilinho está internado lá em Campinas, né? As informações estão no terceirotempo.com.br, técnico campeoníssimo, famoso por revelar bons jogadores, por trabalhar muito com a base, né? Seja no São Paulo, nos clubes por onde ele passou. Está internado lá em Campinas, no Hospital da PUC, lá em Campinas, e as informações sobre o estado de saúde do Cilinho, que é considerado grave, porém estável, segundo o boletim médico que foi divulgado
na terça-feira, você encontra acessando terceirotempo.com.br. O Cilinho, ele não era só um revelador de jogadores, ele foi um baita treinador. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cilinho em 87, quando o Cilinho tinha voltado para o São Paulo. E eu cobria o São Paulo na época. E a gente, naquela época, era possível a gente acompanhar treino, então era um técnico que não ficava parado, não. Ele era um técnico que realmente participativo, gostava. Ele revelou várias gerações de jogadores, começando com aquela brilhante geração da Ponte Preta, de 70, que mais de meio time foi para time grande. O Valdir Pérez foi para o São Paulo, Nelson Batista para o São Paulo, Samuel foi para o São Paulo, depois para o Palmeiras, o Manfrini depois jogou no Fluminense, jogava demais o Manfrini, tinha o Dicá, que passou pela Portuguesa, pelo Santos, voltou para a Ponte Preta, o Alain, ponta direita, que infelizmente foi para o Vasco, quebrou a perna logo nos seus primeiros jogos. Então, ele revelou vários jogadores, revelou jogadores numa passagem pelo 15 de Jaú, revelou jogadores também no Santos quando esteve por lá, e aquela geração dos Menudos do São Paulo, que foi a mais famosa, né? O Cilinho já naquela época já estava indo para um final de carreira, do meio para o final, mesmo assim, Silas, Pita foi revelado pelo Santos, na verdade, mas Silas, Sidney, Miller, Márcio Araújo, foi um trabalho brilhante. Cilinho foi um técnico de ponta aqui em São Paulo. Rogério Caboclo, eleito novo presidente da CBF, assume só em abril, né? Mas todo mundo já vai destacar ele como presidente, até porque a CBF não tem presidente, né? É um anal, né? É um anal a deriva, o presidente não aparece para nada, o presidente que está lá não pode viajar, não pode sair do sofá da casa, enfim. Já parece que já não tem presidente mesmo. Então o Rogério Caboclo é o novo presidente da CBF. Que foi ele que indicou, né? Indicação do Danero. Do Danero, né? Então eu acho o seguinte, mudou a mosca. Bom, eu não conheço o Rogério Caboclo, até escrevi sobre ele agora há pouco. Agora, conheço, por uma questão comercial, parte da família do Rogério Caboclo. E assim, o pai do Rogério Caboclo é uma figura exemplar. O seu Carlos Caboclo. Ele é conhecido do torcedor, especialmente do torcedor São Paulino, porque ele foi dirigente lá, é conselheiro, uma pessoa até influente na política do clube. Diversas vezes, muito. E é um cidadão que construiu uma empresa de distribuição saindo de uma barraquinha de feira. E assim, construiu trabalhando, acordando às 4 da manhã e indo dormir às 9 da noite, diariamente para chegar, para constituir a empresa. Que ele passou para os filhos, o Rogério e o irmão. O Rogério se dedicou ao futebol. E o irmão segue tocando a empresa da mesma maneira, com os mesmos princípios do pai. Tanto que a empresa acabou de completar 50 anos. Eu sei disso porque eu fiz um trabalho para essa empresa e acabei conhecendo a família Caboclo. Pelo menos o pai e o irmão do Rogério. Com o Rogério conversei uma vez por telefone. E assim, a julgar pela família, a gente pode esperar que pelo menos um presidente digno nós teremos no comando da CBF, né? Agora, o que ele vai fazer... Fica aí a expectativa. Eu espero estar errado. Eu tive contato também com o Carlos Caboclo durante muitos anos, quando ele era dirigente do São Paulo, né, principalmente na minha época de Jovem Pan. Ele era muito querido por lá, ele cansou de dar entrevista, ia na emissora. Eu gosto muito dele também. Só acho o seguinte, por ele ter sido indicado pelo Marco Polo Del Nero, já me dá aflição, já me dá coceira, já fico arrepiado. Tomara que eu esteja errado, porque o futebol brasileiro precisa de moralidade. Tomara. Boa sorte para o Rogério, tomara que você faça tudo ao contrário do que fizeram os últimos presidentes da CBF, passando por Del Nero, por Marinho, por Ricardo Teixeira. Nossa, é um negócio terrível. Quando a gente fala na política brasileira, falar da CBF é a mesma coisa que a política brasileira. Então, tomara, Rogério, pelo bem do futebol brasileiro, não faça nada do que os seus antecessores fizeram. E se você continuar da mesma forma, a gente vai ser obrigado a vir aqui e falar que realmente, como eu disse anteriormente... E aí a decepção vai ser maior ainda, né? Porque é um jovem com uma cabeça teoricamente diferente, né? Um modelo de gestão que pode ser diferente, né? E aí a decepção pode ser ainda maior. Com uma família, como você mesmo disse, boa, uma família decente. Então, Rogério, vê aí o que você vai fazer, hein? Não vai decepcionar até os seus próprios familiares que gostam muito de futebol.
Destaque olímpico, João Antônio. Olha, eu vou falar de vôlei e também de basquete. Basquete, a gente está tendo o NBB, o Novo Basquete Brasil, que é o Campeonato Brasileiro. Já estamos na fase de quartas de final e ontem o Flamengo arrebentou o Minas, 101-74. O jogo foi na Arena 1, no Rio de Janeiro, uma das arenas feitas para a Olimpíada. O JB Batista, o pivôzão, foi o jogador mais destacado, 22 pontos, 7 rebotes. O Flamengo abre 2-0 na série. E aí ficou difícil para o Minas, mais uma vitória. Flamengo e Minas voltam a jogar amanhã. E de novo no Rio. Então o Flamengo ganhando já será o primeiro semifinalista do Campeonato Brasileiro. E hoje, Mogi e Caxias jogam a segunda. O Mogi ganhou a primeira em Caxias, joga hoje em casa. O Mogi também deu um passo importante ao vencer o primeiro jogo fora de casa. E no voleibol, olha só, a Superliga, é uma mudança incrível. A gente está tendo uma semifinal entre Cruzeiro e Taubaté. Na outra semifinal, o SESI de São Paulo já ganhou do SESC do Rio de Janeiro por 3-0. Nessa semifinal, a equipe do Taubaté fez 2-0 na série. Quando todo mundo imaginava que o Taubaté levaria a classificação, o Cruzeiro ganhou a terceira e ontem ganhou por 3-0 em Taubaté. Resultado, lá na Baeté, 3-0. E agora o Cruzeiro levou a decisão da vaga para sexta-feira, jogando em Contagem, em Minas Gerais, que é onde o Cruzeiro manda os jogos. Então, revirou tudo, né? Tudo pode acontecer. O Taubaté tem uma grande equipe também, mas agora ficou tudo equilibrado. Vai ser um jogão na sexta-feira. E o Cruzeiro que vem, a gente está falando de hegemonia do Real, do Corinthians aqui, o Cruzeiro no vôlei é isso também, nos últimos 9, 10 anos aí, um time que conquista tudo, é time a ser batido, a Superliga mesmo, acho que perdeu uma vez só para o próprio SESI, que era treinado pelo Giovanni, né, na época, que agora está no SESC, enfim, a Superliga de vôlei, eu não estou falando assim, estou me metendo no assunto do jogo, porque eu gosto de acompanhar vôlei, acompanho bastante também. Olha aí, a Tereza Constantino assistindo a gente diretamente de São João da Boa Vista. Um grande beijo, dona Tereza. O Chico Oliveira conosco, a Fátima Rosário, que aliás convida a gente para almoçar, viu, João? Aí é bom, hein? O Cláudio Bilac Souza, acho que vai ser Corinthians 1-0. A Tatiane Mazinho Carvalho manda aqui a hashtag RafaeliloTT. Ó, tá nessa, hein? O Eliseu Santiago, Independente 2-0, ele escreve aqui. O Max Paiva também usa a hashtag RafaeliloTT. Na sexta-feira, o Padre Rafaelino pode ser seu aqui na nossa live, tá bom? O Altemar dos Santos Machado, Margarete Silva e o Max Paiva, que diz que é de Palmares, em Pernambuco. Olha que legal. Para encerrar a nossa live de hoje, desejando a vocês um bom final aí de quarta-feira, bom futebol à noite, certo? E amanhã estaremos de volta, né, João? Para falar um pouquinho mais dos resultados de hoje e projetar também os jogos de Libertadores e de Copa do Brasil que ocorrerão na quinta-feira. Obrigado, hein, João? Até mais. Grande abraço a todos. Uma ótima quarta-feira. Fica aí, Milton. Dá um tempinho aí que a gente já vem pegar você.